Flamengo enfrenta o Criciúma nesse sábado e tem o retorno dos uruguaios que estavam servindo a seleção celeste lá na Copa América. Arrascaeta, Vinha, Varela, De La Cruz, reforços de peso, mas não são só eles que vão voltar para o time não, hein? As notícias são boas. Cebolinha está treinando normalmente e deve ir para o campo de jogo. Com Cebolinha e com Arrascaeta em campo, o Flamengo é um time ofensivamente muito mais forte. E é isso que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. E aí, vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir para o conteúdo, aquele recadinho básico de sempre. Deixou o like no vídeo? Deixa aí o like agora, não esquece não. Se deixar para o final, você vai se esquecer e se inscreve também no canal. Estamos aí batendo nos 13 mil, e dos 13 para o 14, dos 14 para o 15, dos 15 para os 20. Vamos que vamos, conto com a sua ajuda para a gente crescer aqui o canal falando de tática, tá? Também convido vocês a virarem membros do canal. Membros pagam a partir de R$5 e tem muitos benefícios em troca. Clique aqui em Seja Membro para descobrir que benefícios são esses. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O valor é simbólico e vale a pena para mim, vale a pena para você. É uma troca boa para todo mundo. Estou te esperando. Tem também o Pix aqui do canal. O QR Code está aqui na tela e a chave Pix está na descrição do vídeo, no comentário fixado. Toda ajuda financeira é muito bem-vinda. Bom, gente, Arrascaeta e Cebolinha. Esses são os caras que têm as melhores estatísticas ofensivas desse time. Eu vou mostrar isso para vocês agora. Olha só. Vamos começar por chutes no gol. Essa daí, quem lidera não é o Cebolinha e nem o Arrascaeta, é o Pedro. É o 9. Ele bate muito pro gol. O Cebolinha está em segundo lugar. O Pedro tem 1,6 finalizações no gol por jogo. O Cebolinha 1,04. Você tem o Gabigol 0,65. Bruno Henrique 0,62. O Arrascaeta 0,59. Jogadores que finalizam muito pro gol, contribuem para o time não só com os gols que eles eventualmente vão marcar, porque estão finalizando, e uma hora você acaba acertando o gol, especialmente jogadores dessa qualidade que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando de chutes no alvo, e chutes no alvo normalmente vão gerar ou gols ou escanteios, podem gerar um rebote, uma segunda bola. Então esses caras são importantes finalizando esses chutes, acertando o alvo. A gente está agora mostrando ações bem-sucedidas na área do adversário. Mais uma que o Pedro lidera. Calma, eu não estou enganando vocês, não estou trazendo fake news aqui não. Eu vou mostrar várias estatísticas que o Cebolinha e o Arrascaeta lideram. Por enquanto, é o Pedro. Mas você viu, o Cebolinha estava em segundo em chutes no gol, o Arrascaeta em quinto. Top 5. Agora a gente está vendo o Pedro liderar ações bem-sucedidas na área. E, claro, né, ele fica muito na área, então ele vai ter mais ações, ele é muito talentoso, então ele vence muito esses duelos e acaba tendo um número muito alto de ações bem-sucedidas dentro da área, com 3,97, quer dizer, praticamente 4. Cebolinha é o que está mais perto, 3,54. O terceiro lugar é o Arrascaeta, já um pouquinho distante, 2,55 ações bem-sucedidas na área do adversário. Você ainda tem o Bruno Henrique e ainda tem o Gerson aí nessa estatística, tá? Bom, e aí essas finalizações e essas ações bem-sucedidas na área do adversário, obviamente, vão te entregar gols. O Pedro lidera com uma média de 0,74, o Cebolinha 0,2, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta colados ali no Cebolinha, 0,19, 0,18. Rafa, por que você está mostrando um monte de estatística que o Pedro lidera? Por que você não incluiu o Pedro nesse vídeo? Gente, eu tenho feito muito vídeo do Pedro, né? Estou falando muito do Pedro ultimamente, está ficando repetitivo. E o Pedro, ele já vem entregando esse nível de futebol, essas estatísticas impressionantes, desde sempre no ano e durante a Copa América também. O foco aqui do vídeo hoje é falar desses caras que estão retornando e vão trazer esse acréscimo para o time. Então, a chegada do Arrasca, a volta do Arrasca, a volta de lesão do Cebolinha, vão aumentar o poder ofensivo do time do que já tinha. O Pedro já estava jogando. Então, a ideia aqui é falar sobre esse up que o Flamengo vai ter com Cebola e com Arrasca em campo. Beleza? Agora, chances criadas. Aí o Arrasca lidera tranquilo, né? 4 chances criadas em média. Cebolinha, 2,88. Luiz Araújo, 2,27. De La Cruz, 2. E o Ayrton Lucas, 2 chances criadas por jogo. Arrascaeta e Cebolinha liderando. São dois caras que criam chances de maneiras um pouco diferentes. O Cebolinha é muito mais a partir do 1 contra 1 que ele ganha e vai gerar finalizações para ele mesmo, ou ele ganha 1 contra 1, vai achar um cruzamento, um passe. Ele também cria chances com passe, obviamente, mas o Arrasca é mais o cara do passe do que o Cebola, né? Então ele é muito qualificado para achar
passes na profundidade, passes mais difíceis, passes cavados. Ele é muito forte passando a bola, muito forte em ações em último terço, em criar chances de gol. Ele, todo ano, é o líder de assistência, é o cara que mais cria grandes chances, que cria chances, que dá mais passe decisivo. Todo ano no Flamengo ele lidera essa estatística por causa da qualidade técnica que ele tem, visão de jogo, capacidade de achar bons passes, tomar ótimas decisões dentro de campo, né? A gente vai falar agora de passes precisos para dentro da área, e é claro que estou falando da área do adversário, né? O Arrasca também lidera 1,68, o De La Cruz é o segundo com 0,42, o Luiz Araújo com 0,11 e o Cebolinha em quarto com 0,96, o Ayrton Lucas 0,87. Então, esses caras são caras que têm muita confiança no próprio jogo para fazer passes para dentro da área, para gerar ações dentro da área do adversário, para levar o time à frente, para próximo da baliza do adversário. Então, esses caras confiam no próprio taco e fazem esses passes, e assim o Flamengo é um time ofensivo com esses caras em campo. Vamos agora para passes-chave precisos. Cebolinha lidera 0,96, Arrascaeta 0,86 em segundo, fazendo de novo uma dobradinha aí. De La Cruz 0,68, Luiz Araújo 0,62, Ayrton Lucas 0,47. Então, Arrasca e Cebolinha liderando algumas estatísticas de passes, de chances criadas. Então, olha só o tamanho do acréscimo em termos ofensivos que o Flamengo tem com esses caras voltando para o time. Mais jogo por dentro, mais jogo entre linhas, mais jogo associativo, muito mais capacidade de machucar o adversário, de entrar em último terço de formas diferentes. Então, vai ser muito importante para o Flamengo, não só no jogo contra o Criciúma, mas para a sequência da temporada, esses caras sempre em campo. Esses caras são muito importantes, muito talentosos, muito técnicos. Assistências, o Arrasca, como eu acabei de falar, sempre lidera. Todo ano, entra ano, sai ano, ele é o maior assistente do time. Esse ano não está sendo diferente. Em média de assistências por jogo, ele tem 0,32. O Gerson, o Cebolinha e o Pedro e o Luiz Araújo praticamente colados ali, empatados, né, tecnicamente. O Gerson e o Cebolinha com 0,21, o Pedro com 0,2 e o Luiz Araújo com 0,9. Então a gente está vendo mais uma estatística ofensiva em que o Arrascaeta e o Cebolinha lideram, de novo, com essa capacidade que eles têm de criar jogadas, com passes, com dribles, com muita técnica, habilidade, muita visão para entender quem é o homem livre, muita capacidade de acertar esses passos, porque são muito técnicos. Então são jogadores muito diferentes e que contribuem demais, especialmente nessa entrada em último terço, né, para machucar o adversário. Bom, quando a gente fala de dribles bem-sucedidos, é óbvio que o Cebola vai ser o líder. O repertório para vencer duelos 1 contra 1, dribles do Cebolinha é muito vasto. Impressionante como é que ele ganha esses duelos de formas diferentes. Ele usa o contramovimento do adversário, ele usa o ameaço, aquela quebra de expectativa, ele muda de direção muito rápido, ele tem um repertório muito grande. Então, ele tem 3,75 dribles bem-sucedidos em média por jogo. O Lohan vem logo atrás. O Arrascaeta é o terceiro com 2,32. Você ainda tem o Luiz Araújo e o De La Cruz também aparecendo aí no top 5 de dribles bem-sucedidos. Quando a gente vai falar de dribles bem-sucedidos no último terço, o Cebola também lidera. A gente tem de novo o Lohan em segundo, o Arrascaeta em terceiro, o Luiz Araújo e aí o Ayrton aparecendo também. De fato, o repertório do Cebolinha para vencer duelos 1 contra 1 é impressionante. E isso entrega algo para o time que é muito valioso, que é a capacidade de vencer times que estão muito fechados. Quando você vence 1 contra 1, o famoso efeito dominó. Alguém vem te marcar, já vai surgir um homem livre. Então, quando ele quebra, vence esse duelo, quebra uma linha, é sempre uma chance para o Flamengo criar algo de perigo, criar uma chance, criar uma finalização, um gol. Então, ter um cara muito forte 1 contra 1 no time é imprescindível no futebol moderno, e o Cebola é o cara do 1 contra 1 no Flamengo. E aí, esses caras são ou não são muito importantes para o Flamengo em termos ofensivos e vão trazer um ganho enorme para o time com esse retorno deles? Sim, né? A resposta é sim. São dois jogadores muito qualificados. O Flamengo agora vai ter, se tudo der certo, para esse segundo semestre, quase sempre esses caras disponíveis, tirando algumas exceções ainda, vai ter uma datinha FIFA, ainda vai ter jogo em data FIFA, que o Flamengo vai poder contar com eles. Se tudo der certo, eles não vão se lesionar muito. A gente sabe que o Cebola tem se lesionado bastante esse ano, o Arrascaeta é um cara que tem histórico, mas a gente torce para que não aconteça, e eles possam estar muito presentes em campo, porque são decisivos. Acima de tudo, são dois jogadores decisivos, podem decidir partidas, jogos grandes e trazer taças para o Flamengo. Essa aqui é a grande verdade. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Se inscreve no canal, deixa o like, vira membro, faz um Pix. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Fui.